Muito bem, meus amigos, vamos mudar de assunto. Esse tema aqui naturalmente gera muita polêmica. Não vai faltar oportunidades para debatermos a criminalização ou não das fake news. A gente vai continuar em Brasília com outro assunto agora. O governo também sofreu outra derrota no Congresso. O veto parcial do presidente Lula ao projeto que acaba com as saídas temporárias foi derrubado. Dentro da ampla maioria que votou pela derrubada do veto, muitos parlamentares integram partidos que ocupam vagas em ministérios ou até mesmo aliados do governo. Do total, metade dos votos veio de partidos da aliança petista. Ô Diego Tavares, como é que você vê esses parlamentares mais aliados ao governo, mais aliados a partidos progressistas, mais aliados à política de direitos humanos e de compromisso com a ressocialização, o convívio social desses presos, enfim, votando pela derrubada do veto, ou seja, para acabar com a saída temporária? Koba, o Pacheco disse uma coisa muito pertinente aqui, que é, nesses momentos a gente não tem que olhar qual que é o espectro político. Nesses momentos, tudo que importa para os parlamentares é preservar os seus votos, preservar o seu eleitorado e se perpetuar no poder. Existem diversas pesquisas que apontam que mais de 70% da população brasileira é favorável ao fim da saidinha. E esses políticos estão de olho nos votos desses eleitores. Por isso, a derrubada desse veto do presidente Lula, partindo até mesmo de deputados da ala progressista. Agora, que bom que esse veto foi derrubado, que bom que nós teremos o fim da saída temporária, que eu, pessoalmente, não acredito que vai ser a grande solução para a segurança pública, até porque, como já foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal, só vai ter efeito a partir das prisões após a promulgação da lei. Mas, de fato, a política não é feita só de resultado. A política também é feita de símbolos. E num país onde nós temos uma sensação de impunidade tão grande, passa um símbolo muito ruim para essa sociedade o fato de você ver o criminoso que matou o seu filho saindo no Dia das Crianças, o criminoso que matou os seus pais saindo no Dia dos Pais, o criminoso que cometeu toda a sorte de crime terrível saindo para comemorar o seu Natal, sem qualquer critério, que muito embora a lei preveja hipóteses específicas para a concessão do direito à saída temporária, nós sabemos que na prática isso aí é para todo mundo, isso aí acontece de baseada, é sem critério algum, é sem análise alguma. Então, se é para os presos perderem um direito, para a sociedade ganhar uma situação ainda que minimamente mais segura no futuro, que se preserve os direitos da sociedade e não dos presos. Ô Ninha, a gente vai entrar daqui a pouquinho nessa questão aí, se já está valendo para quem está preso, só vai valer a partir de agora, mas por enquanto na questão política ainda, como é que você vê tantos parlamentares aliados ao governo votando contra o veto do presidente Lula? Alguns, inclusive, que lá no começo dessa discussão em 2022, quando a Câmara apreciou pela primeira vez o projeto de lei, votaram a favor da saída temporária, ou seja, contra o projeto de lei. Mas agora mudaram de ideia. Tem a ver com eleições municipais, de repente? Muitos desses são pré-candidatos às prefeituras nos seus estados. Koba, você na sua pergunta pegou o ponto que para mim é fundamental na resposta. Na pergunta eu respondi, né? Um abraço pro nosso querido Fernando Capês aí na nossa audiência do Tá na Roda. Você sabe que o nome do Capês passou pela minha cabeça. Mas vamos lá. Eu acho que existem duas coisas muito importantes que a gente precisa analisar sobre a mudança de raciocínio de alguns parlamentares no tocante à questão da saidinha. O primeiro deles é sim relacionado às eleições municipais, porque todo mundo aqui concorda que é um clamor da sociedade, que embora, e acho que isso também todo mundo aqui está de acordo, isso não vai resolver o problema. Quem se aprofundar um pouquinho sobre o assunto sabe disso, mas de alguma forma mostra uma indignação da sociedade, uma tentativa de fazer com que algo mude, né? Então, o Diego colocou de uma forma muito emocionante, né? O pai que mata o filho e sai no Dia das Crianças, e isso gera muita indignação. É uma forma de mostrar da sociedade, mostrar que ela não está mais de acordo com isso, que ela quer ver mudanças. E aí, só para terminar essa parte do raciocínio, eu espero que isso não pare por aí, porque o fim da saidinha não vai resolver nada e a gente precisa de mudanças efetivas para fazer com que a segurança pública no nosso país melhore. Dito isso, muitos dos parlamentares que eram a favor da saidinha acabaram mudando de opinião, porque, na verdade, representam a sociedade e a sociedade está com opinião muito forte nesse sentido. Eles precisam, de alguma forma, mostrar para os seus representados que eles estão atuando em nome deles. Isso
traz um clamor popular, em especial por conta daquele episódio horroroso em que um policial foi recentemente assassinado por uma pessoa que estava durante uma saidinha temporária. Então, foi inclusive isso que gerou toda essa mobilização para que essa lei que estava lá parada no Congresso desde 2022 fosse aprovada de forma tão célere, se a gente considerar o parâmetro da nossa Câmara, enfim. Então, eu acho que tem tudo a ver, mas tem a ver mais do que as eleições municipais com essa necessidade de mostrar que nós não estamos mais de acordo com a situação da segurança pública e que a gente precisa começar a se mexer. Mesmo que seja algo mais simbólico do que efetivo, mostra que está se mexendo, mostra que está indo atrás de outras soluções. E isso é muito importante. O policial é o policial militar de Minas Gerais, Roger Dias da Cunha, né? Conhecido como Sargento Dias. Inclusive, muitos queriam atribuir a essa lei o nome do policial. Lei Sargento Dias, em homenagem, enfim. Pediu o Alessandro Azzoni. Cuba, essa questão, acho que vamos colocar um pouco a questão das derrotas também do governo. Eu acho que essa questão das derrotas, eu acho que mostra praticamente que o governo mudou praticamente... Não digo o governo, mas o legislativo mudou muito a sua formação já no governo anterior. Já no governo Bolsonaro já estava mais articulado em forma das emendas, em forma de não ter substituição, não ter a questão de trocas de cargos dentro do governo. E quando veio essa nova... O PT ele vem de uma certa forma com a consciência anterior de fazer política da forma anterior, com cargos, com posição de governo, e você percebe que essa estrutura toda não está mais funcionando como se funcionava no passado. E eles estão praticamente, eu vejo que o governo federal perdeu a mão. Nós já falamos aqui várias vezes a questão do Padilha. Cadê o Padilha? Cadê a sua articulação? Então ele não consegue fazer uma articulação tão forte e o governo acaba perdendo. A questão das saidinhas, eu acho que assim, é mais um assunto que eu acho que é polêmico, que deveria ser debatido de uma forma muito mais concisa, mas o clamor popular se leva por causa é uma questão de clamor, e a sociedade tem essa questão de ser punir sempre, né, e restringir, e eu acho que assim, essas questões têm que ser levadas muito mais para a discussão, para ver a sua efetividade na sua ação. É levado também, concordo, por uma questão de clamor, acho que de cenário político. O que aconteceu? Nós tivemos um avanço do crime organizado, PCC, Comando Vermelho e assim por diante. As facções estão crescendo cada vez mais, se organizando de formas como empresas, e isso está deixando o governo e a própria sociedade refém. E com isso a questão, eles viram soldados de uma certa forma para executar nas suas saidinhas. Então acho que tudo isso daqui acabou virando uma questão de uma comoção, justamente pelo fato de, se você colocar, nós trabalhamos sempre com uma questão de estatística. Eu sei que vida a gente não pode colocar estatísticas, mas os resultados da saidinha sempre foram de uma certa forma positivos. Mas nós temos que colocar que a violência falou mais alto, e por isso que ela está vindo para esse cenário. Pacheco, 2 parlamentares do PT, inclusive, também votaram para derrubar o veto. Uma, Maria do Rosário, deputada federal do Rio Grande do Sul, que é pré-candidata à prefeitura de Porto Alegre, inclusive. E outro, o senador Fabiano Contarato, se eu não me engano é o nome dele, é delegado de polícia de carreira no Espírito Santo. Como é que você explica esses aliados que derrubaram o veto do seu líder presidente? Olha, eu queria dizer o seguinte, vamos deixar de lado, por enquanto, o mérito da questão das saídas temporárias em feriados, em datas festivas. Não foi só esse o veto que foi derrubado. Salvo engano, foram 9 os vetos derrubados essa semana do governo. O que isso demonstra? Uma falta de articulação do Poder Executivo dentro do Congresso Nacional. Nós temos grandes políticos experimentados. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que foi 2 vezes governador da Bahia, foi ministro de Estado, ocupou diversos cargos. O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, é uma liderança, já vem de outros governos do PT. O líder do Congresso Nacional é o senador Randolfo Rodrigues, um excelente senador, só que eles não estão dando conta de trazer, de fidelizar uma base aliada.
É impressionante que você tendo partidos que têm 1, 2, 3 ministérios, né, ocupam 2, 3 ministérios, tem os seus deputados em massa votando contra o governo. Quem tem aliados assim não precisa de opositores. Isso é impressionante. Como é que o governo não consegue articular uma votação que é de seu interesse? Então, o que o governo tem que fazer? Tem que fazer uma reforma ministerial urgente, porque esses ministros responsáveis pela articulação política não estão dando conta, não estão entregando serviço. O governo precisa liberar os seus ministros, que são originariamente congressistas, deputados federais e senadores, para, em dias de votação importantes, irem ao Congresso Nacional na qualidade de deputados, de senadores, licenciados do Ministério. Eu acho isso um absurdo, Pacheco. Mas isso acontece desde sempre. Mas é absurdo. Isso é do jogo político, Nelson. Isso é do jogo político, sempre aconteceu e é uma forma de você garantir voto. É assim. Uma outra coisa que está faltando. Foi visto algum ministro do governo dentro do Congresso Nacional no dia da votação? O ministro tem que estar lá. O ministro não pode estar no gabinete na esplanada. Ele tem que descer para o Congresso e ir lá conversar com a base, convencer a base, o próprio ministro responsável pela articulação política. Não adianta delegar esse tipo de poder. É impressionante. O governo tem liberado emendas, tem atendido o Congresso em suas demandas, tem feito de tudo e cada vez mais está refém desse Congresso. Tem um ministério só para isso, Pacheco. Tem o Ministério das Relações Institucionais que está lá só para isso. Mas tá parado. Você vai deslocar ministro num país cheio de problema como o Brasil, tirar ministro da sua atividade na pasta para colocar para fazer articulação política. Isso depois de pagar mais de 50 bilhões de reais em emenda, depois de, como você bem disse, lotear todos os ministérios, muitas vezes deixando de lado o que seria mais importante para a sociedade, que é o critério técnico. Isso é um completo absurdo, meus Pacheco. amigos. Mas não dá para concordar com isso. Se o ministro tem que fazer articulação política, ele tem que estar lá no Congresso no dia da votação. Pacheco,